Parábolas de Jesus não são aquele saber universal de livro de aeroporto, não. Jesus, com certeza, ele é um divisor de águas na história mundial. E uma das especificidades do ministério de Jesus é o jeito que ele ensinava, que era o seu ensino por parábolas, uma tradução grega, uma palavra grega da tradução do ensino em machal, que seriam os provérbios e que a gente tem ali também no Antigo Testamento. É um tipo de ensino muito característico dos hebreus. O nome parábola, ele sinaliza alguma coisa, ele vem da geometria, né, dos cortes numa cônica, né? A gente tem a hipérbole, que tem o eixo muito mais aberto de um lado para o outro. Quando a gente fala de uma hipérbole, da pessoa estar aumentando uma coisa, a parábola era um corte em que tinha uma distância igual dos seus dois eixos, e é mais ou menos isso que Jesus está fazendo, comparações, comparando coisas da ordem da experiência natural com dinâmicas próprias do reino de Deus. Por isso a parábola. Agora, como é que a gente interpreta as parábolas? Na história da interpretação bíblica, se você pega um livro como o do Gerald Bray, contando sobre a história dessa interpretação, as parábolas, na sua maioria, elas foram alegorizadas. Alegorizar é dar um sentido espiritual, moral, que não diz respeito ao próprio sentido do texto. E ainda hoje, em muitos púlpitos das igrejas brasileiras, quando se tem a pregação numa parábola de Jesus, se tem ali uma alegorização. Só que existem intérpretes que foram muito felizes em nos ensinar como fazer isso. Joaquim Jeremias, Kenneth Bailey, não confundir com Kenneth Hagin. Kenneth Bailey escreveu um excelente livro sobre as parábolas em Lucas. E o Bailey, ele vai mostrar pra gente que tem um contexto distante de nós, que é justamente a Palestina do tempo de Jesus, que a gente precisa entender, e um contexto próximo da passagem, que é exatamente o ministério de Jesus. Contudo, vai ser um autor chamado Herman Ridderbos. A gente tem 2 livros dele em língua portuguesa, A Melhor Teologia sobre o Apóstolo Paulo, e um livro sobre os Evangelhos, aonde o Ridderbos vai dizer que a gente tem que entender as parábolas, o seu propósito, dentro da abordagem histórico-redentiva, ou seja, a história da redenção que caracteriza o ministério de Cristo. Portanto, a gente tem que fazer uma pergunta, o Bailey faz essa pergunta: como funcionam as parábolas no Novo Testamento? Que papel elas desempenham ali? E se você pegar ali em Mateus, no capítulo 10, quando os discípulos perguntam para Jesus por que ele ensinava em parábolas, ele explica. E a explicação que ele dá é justamente envolvendo essa dimensão histórico-redentiva e escatológica. Ou seja, Jesus queria privilegiar aqueles que tinham ouvidos para ouvir atentamente a mensagem do reino, que essa mensagem então já estava revelada, mas ainda não estava totalmente descoberta. Por isso que ele fala, eu falo é para desencobrir algo para as pessoas que têm condição de ouvir e encobrir para aqueles que não têm condição. Aqui tem também sutilezas desde Gênesis até Apocalipse sobre o nosso aparato sensitivo. Para o hebreu, o aparato sensitivo, ouvir, enxergar, ele sempre foi sinônimo de conhecer. Um hebreu tinha imagens diferentes de um grego para falar de conhecimento. Enquanto o grego era muito mentalista, um hebreu tinha olhares muito mais sensitivos para quem tem ouvidos ouça, tem olhos, mas não vê. O que um ídolo faz quando ele engana a gente? Ele transforma a gente como nele. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. O que o Senhor Jesus está falando aqui é: eu ensino em parábolas porque quem tem os olhos abertos para as dimensões do reino de Deus consegue interpretá-las, consegue entender que eu estou pegando uma experiência da ordem criada e estou utilizando para demonstrar uma dimensão do reino de Deus. E veja, além disso, é preciso entender mais uma coisa: Jesus não estava só exemplificando as coisas. Jesus assim andando com os discípulos e pensando, como eu vou ilustrar para eles um princípio? Já sei, vou pegar o fermento. Não, a gente tem que juntar 2 doutrinas bíblicas importantes. O Alistair McGrath, no seu livro Teologia Natural, ele tem um capítulo belíssimo sobre as parábolas, aonde ele apresenta esse princípio, que é juntar a doutrina da criação de todas as coisas por meio e para Jesus. Não é isso que diz lá no prólogo do Evangelho de João, em Colossenses, de que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, ele é o alfa e o ômega, ou seja,
toda a nossa experiência, ela tem um remetente, que é o Senhor Jesus. Agora, além dessa doutrina, a gente tem que juntar com o ensino dele, que era a partir de comparações. Jesus não estava só comparando qualquer coisa, ele estava pegando coisas que foram criadas por ele, para ele. Ou seja, quando a Trindade excelsa estava criando, por exemplo, os processos de fermentação, o objetivo com aquela experiência era apontar para além dela. O mesmo vai para as ovelhas, para os caminhos, para a porta, para o pão. Todas as metáforas canonicamente autorizadas, as metáforas que são tiradas do cânon, elas têm essa capacidade de nos ajudar a olhar para algo na realidade criada e criada com intencionalidade para apontar para Cristo e que remontam para as realidades típicas do reino de Deus. É por isso que Jesus ensinava através de parábolas, porque toda a realidade foi criada para ele, por ele e remete a ele. Ele queria apresentar aqueles que já tinham ouvidos abertos, coração disposto, e ele queria também esconder para aqueles que estavam ainda sob os efeitos do pecado, que dentre muitas imagens da Bíblia, uma delas é uma atrofia do nosso aparato sensitivo.